Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão aí? Estudando para o seu concurso público, está na sua casa aí, no trabalho, né? Na academia, está assistindo a nossa aula aí. Hoje vamos trabalhar direitos humanos com vocês, a matéria Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, tá? Também ela é chamada Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Ela vai trabalhar princípios basilares que devem ser obedecidos por todo o mundo para a proteção das crianças, ok? Desliga o Facebook aí, fecha o WhatsApp, guarda o celular aí, sei lá, folga aqui. Aula curtinha, rapidinho, para você entender, gravar, memorizar, acertar qualquer questão referente a essa matéria. Beleza? Vamos lá, beleza, preparado? Vambora, olha só. Declaração dos Direitos da Criança de 1959, Direitos Humanos. Olha lá, começa assim. Adotada pela Assembleia Nacional da ONU, né, das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959, e foi confirmada pelo Brasil na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição de 88, no artigo 84, tá? Inciso 21, ratificou essa proteção integral à criança, ok? A nossa Constituição trouxe isso. Além disso, eu tenho ainda mais dois dispositivos, tá? O artigo 1º da Lei 91, de 35, que também estabelece a proteção integral à criança. O artigo 1º do decreto 50.517 de 61 também ratifica essa declaração dos direitos da criança de 1959, adotada pela ONU, beleza? Vamos lá? Vamos sem conversa, vamos direto ao ponto, olha lá. Raio-X, deixa eu corrigir aqui, ó. Na verdade são 5 considerandos, ok? Corrige seu material aí, 5, coloca aí, 5, quem não sabe em espanhol, 5 é 5, tá, gente? Quem não sabe espanhol, 5 é 5. 5 considerandos, ok? 5, meu espanhol tá massa, né? 5 considerando, ok? 5 considerandos que vão estabelecer princípios. Os considerandos, eles vão lastrear, vai falar assim, olha, nós montamos esses princípios por causa disso. Nós montamos esse princípio por causa disso. Os considerandos, normalmente, eles vêm, em todas as declarações, eles vêm ali estabelecidos para poder estabelecer essa introdução. O porquê da construção daquelas normas, daquela convenção internacional. Beleza? Então vamos lá, eu tenho 5 considerandos e apenas 10 princípios, tranquilo. De todas as declarações aqui que nós já estudamos, é a mais tranquila, tá? É a mais fácil. Mapear, acertar e vamos gabaritar. Vamos lá. Então, 5 considerandos, vamos ver o primeiro considerando, vamos lá. Primeiro considerando, deixa eu apagar aqui. Opa, tá aqui. Deixa eu apagar. Começa assim. Considerando que os povos das Nações Unidas, na Carta, reafirmaram sua fé nos direitos humanos, fundamentais na dignidade e no valor do ser humano, e resolveram promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Você vê que são considerações mais amplas, né? O professor cai considerando, eu vi uma questão de considerando, só que na Declaração Universal de Direitos Humanos, viu? A Declaração Universal de Direitos Humanos, já vi. Então, por isso que eu não posso fazer de arrogado e vamos dar uma lida nos considerandos, ok? Considerando que as Nações Unidas, na Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamaram que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades nela estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Considerando que a criança, em decorrência de sua imaturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, e antes e depois do seu nascimento. Maravilha. Olha lá. Considerando que a necessidade de tal proteção foi enunciada na Declaração dos Direitos da Criança, em Genebra, em 1924, e reconhecida na Declaração Universal de Direitos Humanos e nos estatutos das agências especializadas e organizações internacionais interessadas no bem-estar da criança, considerando que a humanidade deve à criança o melhor de seus esforços, assim, e aí vem falando uma parte introdutória, assim, a Assembleia Geral proclama essa Declaração de Direitos da Criança, visando que a criança tenha uma infância feliz e possa gozar em seu próprio benefício e no da sociedade os direitos e as liberdades aqui enunciados.
e apela a que os pais, os homens e as mulheres, em sua qualidade de indivíduos, e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os governos nacionais reconheçam estes direitos e se empenhem pela sua observância mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas de conformidade com os seguintes princípios. E aí ele vem trazendo os 10 princípios. Vamos lá, vamos fatiar cada um deles, vamos decorar. Vamos lá, primeiro princípio. Decorar não, vamos entender. Primeiro princípio, ele traz uma ideia de universalidade, tá? Já resumindo o que fala o princípio. Ele vai falar uma ideia de universalidade. O que vai trazer esse primeiro princípio? Vai falar o seguinte, que a proteção tem que ser integral para todos. Todas as crianças, todas, independente de qualquer raça, cor, crédito, elas são credoras, elas têm o crédito pela proteção. Olha só como fala. A criança gozará todos os direitos enunciados nessa declaração. Todas as crianças. Se ele falar só aqui, já estava beleza, já entendi que é todas. Mas a legislação, a declaração reafirma, é convicta. Absolutamente, ela crava, sem qualquer exceção, ela crava. Serão credoras destes direitos sem distinção, sem nenhuma distinção. Ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família, beleza? Então a ideia é a proteção integral à criança. Ah, professor, a opinião política, se for da família, protege a si mesma a criança? Olha lá, ela fala, ó, opinião política, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família, ou seja, não pode haver discriminação por o pai entender ser de esquerda, ser de direita, sei lá, no país, e aí por causa desse motivo a criança não tem a proteção integral. Fechamos o primeiro princípio, fácil, né? Segundo princípio, o que fala desse segundo princípio, professor? É a proteção ao desenvolvimento da criança, tá? Protege o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento dela, para que seja tenha um ambiente sadio. Vai proteger a sua mente, a proteção à criança, a ideia da sua física, moral. A ideia é proteger o desenvolvimento, o crescimento dessa criança. Olha lá. Princípio 2. A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades. A palavra-chave aqui é proteção social, ok? Por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o quê? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis, visando este objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança, ok? Nada de Estado, o interesse aqui é da criança, é proteção social, para que ela tenha um ótimo desenvolvimento físico, mental, moral. Beleza? Através de quê? Através de leis, ok? Atitudes concretas. Princípio 2, já Elvis. Princípio 3, vamos lá, curtinho, fácil, olha lá. Desde o nascimento, toda criança terá direito o quê? Ao nome e a uma nacionalidade. Cuidado. A lei falou naturalização, olha lá, não. Ela falou nacionalidade. O que é isso, professor? A nacionalidade aqui é a ideia da chamada nacionalidade primária. O que é primária? O cara vai ter que ser nacional de um país. Brasileiro, argentino, espanhol, sei lá, ele tem que ser nacional. A naturalização dá uma ideia de conceito de que ele já tem a nacionalidade e aí ele quer ter outra. A chamada naturalização seria uma nacionalidade secundária ou naturalização. Ah, vou me naturalizar espanhol, mas já sou brasileiro. A ideia não protege a segunda, protege a primeira, nacional. Inclusive no Brasil, no artigo 12 da nossa Constituição Federal, e aí vou para a minha especialidade até mais um pouquinho, lá no artigo 12 ele fala, se o pais, mesmo que estrangeiros, pais da criança, mesmo que estrangeiros, desde que não esteja a serviço do país deles,
Exemplo, um alemão casado com uma japonesa. A japonesa está gestante. O alemão não está a serviço da Alemanha, embaixador, por exemplo. E a japonesa não está a serviço público do Japão. Estão aqui no Pantanal, no Mato Grosso. Se ela parir o filho dela aqui no Pantanal, automaticamente, mesmo que eles não queiram, a criança será brasileira. E nata ainda, brasileira nata. Essa criança, o filho desses pais, poderá até ser presidente da República. Presidente da República, porque só o brasileiro nato pode ser presidente da República. Então, nesse caso, eu tenho a nacionalidade. A proteção da nacionalidade, não a naturalização. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e orgulhosamente estou aqui para fazer um convite para vocês, você que acabou de assistir aí um pequeno trecho, uma aula demonstrativa da aula do professor Kleber Pinho. O professor Kleber Pinho está aqui conosco na Lá Concursos e o professor Kleber, juntamente com a Lá Concursos, está disponibilizando uma isolada de direitos humanos com esta qualidade de aula que vocês perceberam aí. O professor Kleber Pinho sabe muito de direito constitucional e muitos direitos humanos. Essa isolada aqui de direitos humanos do professor Kleber, ela custa apenas aí R$30 e você terá acesso durante 30 dias. Você pode assistir quantas vezes quiser e quantas na hora que desejar. Aqui é só na Lá Concurso que você tem o professor Kleber Pinho. Bacana, meus amigos? Então espero vocês nessa isolada do professor Klebinho. Fui, tchau!